Olha, no Brasil já são mais de 30 a 35 mil casos por ano. Eu falo sobre câncer de pulmão. Nós estamos no agosto e a gente sabe que os meses têm cores no Brasil. Agosto é branco e é o mês de conscientização sobre câncer de pulmão. É sobre isso que conversamos a partir de agora com o médico oncologista da Medrádios, Dr. Rafael Torquato. Um bom dia, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Elias, muito bom dia, prazer falar com você novamente. Forte abraço para todos os ouvintes da CBN. Bem, doutor, por que tantos casos por ano e, bom, é um câncer agressivo? Elias, o câncer de pulmão continua sendo o câncer mais letal entre todos os cânceres, né? Além da alta incidência, ele continua sendo muito letal, tá? A boa notícia é que, talvez a gente tenha duas grandes notícias, é que a primeira notícia, o Brasil talvez tenha sido o país que mais avançou em relação à profilaxia primária do câncer de pulmão no mundo, né? Nós realmente reduzimos bastante a quantidade de fumo, da incidência de fumo, do uso do fumo na população brasileira, principalmente a mais jovem. E a segunda é que a gente realmente passa nesse momento por uma revolução no tratamento oncológico, usando imunoterapia e tratamento-alvo em câncer de pulmão. Tá? Então, nesse momento, a gente consegue atingir todas as frentes do câncer de pulmão, seja a profilaxia secundária, seja o tratamento sistêmico inovador. É óbvio que a gente realmente quer resolver o problema num primeiro momento, né? Até porque é mais curativo, é mais barato, né? Então a gente ainda tem um campo de atuação gigante no Brasil no sentido de diminuir essa incidência e de oferecer um índice de cura ainda maior. Bem, ainda temos uma população que se utilizou do fumo durante muito tempo, e essa população é aquela que apresenta o risco mais acelerado e também aquela que apresenta os casos propriamente ditos, não é, doutor? Exato. Para você ter uma ideia, no mundo, em torno de 90% dos cânceres de pulmão são relacionados a fumo. Na verdade, fumo é um problema gigante, né? Porque a cada 3 cânceres, né, 3 a 4 cânceres, um está relacionado a tabaco. Tá? Então, como a gente reduziu muito, principalmente nos últimos 15 a 20 anos, a quantidade de tabaco que a população usa, esse índice talvez tenha caído para algo próximo a 80% da população geral. Ou seja, então, assim, percentualmente é o grande problema ainda de câncer de pulmão, né? É óbvio que a gente ainda não, digamos assim, não houve uma colheita dessas políticas públicas ainda, porque para você ter um resultado assim absoluto, digamos assim, mais robusto, você demora 30, 40 anos para você ter digamos assim, uma plantação de índice de câncer de pulmão bastante reduzido da população. Então a gente ainda espera a próxima década no sentido de colher esse benefício, né? Mas ainda a gente tem câncer de pulmão principalmente relacionado a tabaco. Tá? A gente hoje já tem tecnologia de ponta para fazer uma prevenção secundária nessa população. Raio-X definitivamente não serve para acompanhar essa população. A gente não consegue melhorar os índices de cura nessa população. Então o foco é usar tomografia de baixa emissão de radiação em pacientes com alta carga tabágica a partir de 55 anos. E isso faz diferença, isso salva vidas. Por quê? Porque a gente consegue diagnosticar tumores pequenos, e em diagnosticando tumores pequenos a gente consegue índice de cura assim, beirando de 97%, 98%. Tá? Esse é o foco hoje na prevenção secundária de câncer de pulmão, tentando encontrar, fazendo uma triagem, uma grande triagem desses pacientes no sentido de diagnosticar tumores pequenos e oferecer índices de cura bem maiores. Bem, esse diagnóstico precisa ser precoce, precisa ser cada vez mais preciso, de modo a que a gente possa dosar as necessidades aí, sejam cirúrgicas ou radioterápicas, não é isso, doutor? Perfeito. Perfeito a sua colocação, Elisa. Assim, não só o tratamento cirúrgico ainda, assim, é o tratamento único no aspecto curativo desses pacientes. Não é raro a gente se deparar com pacientes com 85, 90 anos de idade
que não tem absolutamente condição alguma cirúrgica de se submeter a uma ressecção oncológica desses tumores mesmo pequenos, né? E aí que surge a absorção de novas tecnologias, né? Nós nesse momento temos o acelerador que faz radiocirurgia extracorpórea aqui, e a gente consegue, mesmo nesses casos, usando radioterapia, curar esses pacientes. Sem falar do uso de imunoterapia associada, que a gente já consegue fazer atualmente. Tá? Então, realmente, a gente passou por uma revolução completa em câncer de pulmão. Pra você ter ideia, o câncer de pulmão foi o primeiro câncer, entre todos os cânceres, que hoje a gente obrigatoriamente deve fazer um sequenciamento amplo do DNA desse pulmão, ou seja, a gente precisa mais de 400 mutações nesses tumores, e como essas mutações se relacionam com o ambiente peritumoral, né? Isso, em última instância, gera muita informação no sentido de tornar um tratamento ainda mais assertivo, tá? Então, a gente brinca com alguns pacientes aqui que o primeiro câncer que o 5G da oncologia chegou foi câncer de pulmão. E a tendência é que a gente leve esses sequenciamentos genéticos mais amplos para os outros sítios primários do corpo. Exemplo, que talvez o ano que vem o próximo seja câncer coloretal a ser obrigatoriamente sequenciado de maneira mais ampla, tá? Mas pulmão foi o primeiro sítio primário a realmente ter esse benefício, tá? Porque mostrou eficácia clínica no uso desse sequenciamento. Então, homens e mulheres que estão aí nesse segmento de risco, mas é necessário que as pessoas compreendam a necessidade de rotina de avaliação da saúde geral, devem passar aí, e claro, nós temos aí a tomografia computadorizada com baixa dose de radiação, numa detecção precoce, passaremos aí por biópsias, análise molecular, estadiamento feito por exames por imagem, como é o PET-CT, por exemplo, e técnicas que elas começam a agir de uma forma em conjunto, não é, doutor? Nós temos cirurgia, nós temos quimioterapia, radioterapia e até imunoterapia. A MedRádios tem todos esses segmentos? Elias, é muito grato falar assim, né? A gente conseguiu em 5 anos assim, fazer todo percorrer todo esse caminho, né, de oferecer completamente tudo nesse sentido. É óbvio que nenhum hospital no mundo consegue oferecer 100% das ferramentas oncológicas que existem no planeta, né? Mas eu diria que hoje assim, a gente consegue oferecer 98% que grandes centros internacionais conseguem, né? E isso para a comunidade local eu acho uma grande, assim, uma grande solução, né? Porque está próximo ao corpo médico, ao corpo clínico, está próximo à família e tem um estado da arte em tratamento mundial, né? A nossa intenção é oferecer isso para a comunidade local alagoana. Tá? E a gente não para, né? A gente tem muita novidade aí no decorrer dos próximos 6, 12 meses, né? No sentido sempre de melhorar a qualidade, de tornar mais célere esse diagnóstico, né? E de dar mais confiança, oferecer mais confiança à população local, né? Tão carecida de confiança, né? Ainda não é incomum a gente se deparar com pacientes que ficam 6 meses em São Paulo, porque ainda carece de confiança algumas instituições locais, mas é óbvio que nós percebemos isso e que nós trabalhamos no sentido de oferecer sempre, mostrando confiança, mostrando trabalho e transparência aos nossos pacientes. E de maneira muito grata a gente percebe que a população vem apoiando o projeto da MedRádios, tá? Então é muito grato assim, fazer parte dessa história aqui e fazer parte da instituição que oferece isso à população. Bem, doutor Rafael Torquato, nós estamos no Agosto Branco, é o mês de conscientização sobre câncer de pulmão, que não é um câncer, como muitos pensam, comum apenas em homens, mulheres também têm incidência, e uma incidência que é preocupante, mas a gente tem tratamento aqui no estado de Alagoas. A MedRádios consegue, por meio aí do seu corpo médico amplo, e não só o corpo médico, mas há um entorno muito grande, porque é uma doença, doutor, que tem aspectos sociais, culturais, psicológicos. A equipe vai
para muito além do oncologista. Tanto que eu falei aqui que, além de técnicas cirúrgicas, de quimioterapia e radioterapia, nós temos imunoterapia, que não faz tanto tempo assim que se utiliza no mundo esse novo segmento, essa nova arma para que a gente enfrente uma doença que vai para muito além das questões biológicas, doutor. Perfeito, Elias. Você tem ideia, não adianta nada a gente ter essa sofisticação de recursos, né? Quando na verdade a gente não consegue realmente tomar conta de toda a jornada terapêutica do paciente. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma vez esse paciente fazendo imunoterapia, fazendo radioterapia, esse paciente continuar a fumar, né? Então, sabidamente, a gente percebe que pacientes que continuam a fumar durante o tratamento oncológico, eles têm um índice de performance muito menor, né? Então, se nós não oferecermos a esse paciente um acompanhamento psicológico, um acompanhamento da equipe multidisciplinar, com uma boa nutricionista e com um colega da pneumologia que vai ajudá-lo no sentido de diminuir essa vontade de fumar, né? Nós realmente teríamos uma performance terapêutica menor do ponto de vista oncológico, tá? Então, é obrigatório oferecer um acompanhamento multidisciplinar para esse paciente, no sentido de melhorar a jornada terapêutica dele e realmente diminuir, no caso específico, diminuir ou então realmente largar o hábito do fumo durante o tratamento, tá? E a gente consegue isso, assim, a gente evoluiu bastante nisso. A equipe multi, ela é presente e ajuda bastante, tá? E isso é uma dinâmica, assim, obrigatória hoje no tratamento oncológico, né? Não basta só o tratamento médico necessariamente. A gente precisa, assim, realmente de um planejamento multidisciplinar desse paciente. É obrigatório que nós possuímos isso aqui na Medirádios. Bem, doutor Rafael, tem sintomas, o câncer de pulmão? Esses sintomas são aparentes? É possível que a gente tenha um indicativo e isso nos mobilize a procurar um especialista? No passado, era muito comum sintomas maiores, né? Porque assim, a gente possuía menos equipamentos de tomografia na cidade, no estado, entendeu? Menos equipamentos de raio-x. Então, esses pacientes, era muito comum nós nos depararmos com hemoptise, com sangramentos através de tosse, com muita dor, com invasão da parede torácica, né? E isso ainda a gente percebe, principalmente dentro do Sistema Único de Saúde, tá? Mas no sistema privado, a gente começa a perceber uma diminuição desses casos nós chamamos localmente avançados. Então, eu diria que no sistema privado é mais comum nós nos depararmos com tumores menores. E geralmente esses pacientes chegam com uma quantidade de sintoma menor, tá? Mas ainda assim é comum no sistema privado se deparar com tumores localmente avançados, tumores grandes que têm sintomas. Você tem ideia, semana passada nós nos deparamos com um tumor pulmonar que nós chamamos de pancosto. Geralmente são tumores gigantes do ápice pulmonar, seja direito ou esquerdo, né, que gera muita dor, né, porque ele invade a parede torácica, né? Então, esses pacientes precisam, às vezes, de internação no sentido de controlar a dor, porque o tratamento oncológico, no primeiro momento, não resolve. A gente precisa esperar para ter a resposta clínica desses tumores, a redução desses tumores, tá? Então, apesar do avanço da medicina, mais equipamento de imagem, ainda é bastante comum se deparar com tumores de pulmão localmente avançado, ou até metastáticos, né? Então, mas a boa notícia é que realmente essa proporção, cada dia mais ela diminui, porque o acesso hoje é mais fácil. Muito bem. Dr. Rafael Torquato, a nossa gratidão pelas informações aqui prestadas, o nosso carinho a todos que compõem a Medirádios. Muito obrigado mesmo, ótimo dia para o senhor. Elias, igualmente, então vou deixar o último recado aqui. Pacientes acima de 50 anos que fumam precisam fazer tomografia com baixa emissão de radiação anualmente. Procurem seu pneumologista, procurem seu oncologista, porque vocês conseguem evitar um mal maior, conseguem resolver um câncer no estágio bastante inicial, tá? E a gente segue as ordens por aqui. Forte abraço, Elias, até breve. Muito obrigado. Olha, Dr. Rafael Torquato é médico oncologista, ele atua na Medirádios.